São Paulo se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro. O tricolor vai receber o Sport sábado no Morumbi. A notícia ruim para a torcida tricolor é que o meia Lucas Moura vai ficar fora desta partida e também do duelo de estreia na Libertadores, diante do Tadieres na próxima quarta-feira. Isso porque Lucas sofreu um trauma no joelho direito na semifinal diante do Palmeiras no Allianz Parque. E aí vai precisar de mais um tempinho para se recuperar. A gente teve um tempo bom aí para se preparar, né, para preparar o time, para treinar variações de jogadas, de sistemas, e infelizmente eu não pude estar presente. Mas são coisas que fazem parte do futebol, né, focado aí totalmente na minha recuperação, tratando bastante, né, para poder voltar o mais rápido possível, mas tem que respeitar o processo, né, não adianta forçar, né, mas eu acho que o time vai chegar preparado aí para esse início de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. Vou estar na torcida e treinando bastante para poder voltar bem, né, que é o que mais importa, né? Por outro lado, Zubeldia contou com o retorno do volante Bobadilla nesta quinta-feira. Ele participou do treino com o grupo, ele que estava com a seleção do Paraguai. Mas Ferrarese, que estava com a Venezuela, não treinou hoje. Ele chegou no Brasil nesta manhã, mas só se reapresenta no treino de sexta, o último antes do duelo com o Sport. Todo jogo do Campeonato Brasileiro, qualquer que seja a competição, é sempre jogos muito competitivos. Esse não vai ser diferente. Temos que aproveitar o fator de jogar em casa assim, diante da nossa torcida. Aproveitar o impulso, a motivação que eles nos dão todos os jogos. E assim que possamos começar do início ao fim juntos, porque sem dúvida a presença, o apoio deles nos ajuda muito. O Márcio Carlomagno, que é o superintendente lá do futebol, uma espécie de braço direito do Casares, etc., que está, assim, mergulhado na questão lá do FIDIC, das travas econômicas, do ano do São Paulo diferente. E, na verdade, eu saí de lá... como eu posso dizer para vocês? Eu saí de lá não mais preocupado, porque acho que quando você consegue informar mais claramente, você entende mais as coisas que estão acontecendo. E o São Paulo não explica as coisas, né? O Casares tem uma dificuldade grande de explicar ou de dar aquelas, entre aspas, más notícias, né? É uma característica do Casares. Tanto que foi o Márcio a falar com a gente. Acho que o Casares não falaria com a gente naqueles termos. O que faltou na conversa com o Márcio é que ele não pôde explicar, nas palavras dele, esse é um assunto que só o presidente está tratando e ainda está no aspecto embrionário. A parceria do Grego com a base, que é a coisa mais nebulosa, importante, delicada desse segundo mandato Casares. Agora, a questão do FIDIC, do ano difícil que o São Paulo vai ter, ele explicou tintim por tintim. E o Tirone, uma hora, fez uma pergunta que era assim: quando, na projeção do São Paulo, o São Paulo voltará a beber água limpa, aquela coisa, que as dívidas vão sumindo e que o São Paulo terá de volta poder aquisitivo para, por exemplo, fazer uma janela de contratações, contratar alguém sem estar livre no mercado. Não esse movimento de saem 18, entram 4, reduz a folha de pagamento em mais de 1,5 milhão, né? E para entrar um tem que sair outro. Exemplo, o Eric saiu, o Liseiro vai sair daqui a 2 meses que acaba o contrato, é ali que vai entrar o contrato do Cédric, que será renovado automaticamente. É assim hoje. É a tabela do Excel. O Cédric vai entrar, é isso? Renovação de contrato 1 ano e meio, tal, não sei o que lá. Beleza. Da onde vocês vão tirar? É do Liseiro e do Eric. É assim que é o São Paulo hoje, velho. Nenhum clube de futebol está funcionando assim no Brasil. O São Paulo está flamengando para valer, numa época que ninguém está flamengando e que a concorrência é muito forte. Por isso que eu estou preocupado com o Luca. O Luca está roendo ali a unha. Eu estou apavorado com esse ano, gente. Eu te juro. Também tô. Porque é muita competição importante. O São Paulo, eu concordo nesse argumento com o Luca bastante. O time titular do São Paulo é muito bom, mas tem uma média de idade avançada
e qualquer lesão, você olha para o banco, a defasagem é muito grande, inclusive de idade. O São Paulo está começando a temporada para valer sem 2 titulares, Pablo e Lucas, certo? Sim. Pelo menos sem esses 2. Então, eu vou repetir para vocês, eu estou apavorado. O que significa que eu vou me envolver mais ainda, né? E acho que o torcedor do São Paulo tem que entender que esse ano talvez seja o ano mais difícil da história do São Paulo. Porque na época de construção do Morumbi tinha uma coisa clara. Não vamos investir no time de futebol porque a gente está levantando um estádio. Agora o estádio está lá, o centro de treinamento, os 2 estão lá. Só que o São Paulo não pode investir. E está todo mundo investindo. Eu entrevistei nessa semana o presidente do Ceará, campeão cearense em cima do Fortaleza do Vojvoda. Quantos jogadores o Ceará contratou para essa temporada? 18. E vai contratar mais 2 na janela. Então, quando o São Paulo cede 2 para o Vitória, ele está reforçando um adversário que pode lutar contra o rebaixamento. Quando ele cede 2 para o Bahia, ele pode reforçar um adversário que está lutando pela Libertadores. Cara, esse ano vai ser dificílimo. Eu só digo para vocês. Então, o jogo de sábado é um daqueles jogos assim, primeiro jogo do campeonato, o São Paulo tem que ganhar esse jogo de qualquer forma. Porque até ter outro jogo desse tipo em casa, e o Renan acabou de dar mais elementos de como será a casa do São Paulo nessa temporada, que é outra questão. Já teve Brasília no Paulista, que causou o que causou. Né? Porque se o torcedor não entender tudo isso, ele vai achar, só que o técnico está escalando mal, que a base não sei o que lá, que o Luciano não sei o que lá. Cara, tá todo mundo trabalhando no limite, né? E até o estádio, o lugar onde o São Paulo é mais forte e super forte, o Renan trouxe frescas informações, vai ser um problema para o início da temporada, para valer, né? Então, assim, eu vejo, assim, nas conversas, nos chats, um descolamento da realidade muito grande do torcedor do São Paulo com o que o São Paulo está vivendo esse ano. Por falta de comunicação da direção do São Paulo. Pô, perfeito, Arnaldo. Você chegou num ponto que eu queria tocar. Você falou que você vai estar mais envolvido ainda esse ano por causa que o clube precisa. Pô, só que é difícil você cobrar o envolvimento no torcedor quando não se tem transparência. Perfeito. Nessa mesma entrevista, o Tirone fala assim para o superintendente. Eu vi muito de perto a reviravolta do Flamengo, em que o Flamengo quitava uma dívida com o BOP e que mostrava lá, quitamos a dívida com o BOP. Pô, quitamos a dívida com o Arnaldo, quitamos a dívida com o Renan. Pô, daí o torcedor entende que, os caras estão envolvidos num negócio sério. Isso está sendo um negócio sério. Então, isso traz o torcedor para próximo de você. E é isso que o São Paulo não tem há algum tempo, Arnaldo. Essa transparência com o torcedor, essa troca com o torcedor. Gente, nós não vamos contratar. A gente precisa de vocês. Nós vamos baixar o preço do ingresso, vamos baixar o preço do sócio-torcedor, só que eu preciso de 60 mil todo dia no Morumbi. Tamo junto? Tamo junto. Mostra lá, bota a cara. Agora, não é feito isso, Arnaldo. É feito uma parceria com o Grego que ninguém fala que tipo de parceria que é. Você falou que é com a base. Eu já ouvi falar que uma parte é com a base, vai vir dinheiro para contratação de jogador também, para o time profissional também, para outro para pagar dívida também. Então, não tem uma transparência. A gente fica aqui trocando figurinha, jogando no ar, esperando. Você tem envolvimento, eu também tenho. Sábado é meu aniversário e eu vou estar lá no Morumbi. Vamos falar do São Paulo agora? Vamos falar do Tricolor? Estamos falando aqui de lesionados. O que houve com o Lucas Moura, Hernan? Fora da estreia do Brasileiro e até da Libertadores também? Da Libertadores a possibilidade também é grande, né? E do Brasileirão, o Conto Sport pode cravar aí que ele está fora. E é engraçado, né? Porque a gente está falando de tanto um Brasileirão estrelado, né? Grandes jogadores e tal, a gente não vai ter provavelmente aí a Arrascaeta, né? Gerson provavelmente, a Arrascaeta fora, a gente já não vai ter o Neymar, não vai ter agora o Lucas Moura. Ele teve uma queda, ele teve um trauma no joelho, no gramado sintético do Allianz Parque, não foi por causa do gramado sintético, mas sim por causa do trauma que ele teve, e que causou muita dor. Então, assim, é um edema, e o tratamento é para diminuição de dor, e ele foi retirado do treinamento.
Então, assim, ele está na parte interna já há vários dias, fazendo refis, fazendo fisioterapia, fazendo tratamento, com auxílio ali e tudo mais. Então, assim, ele não participou de várias atividades ao longo da semana, da preparação para a estreia. Então, houve uma decisão também, assim como do Neymar, de preservar o jogador e de prepará-lo para quando ele tiver 100%. Então, é um desfalque importante e o São Paulo vai sem o Lucas Moura na estreia. São Paulo que estreia contra o Sport sábado no Morumbi e na quarta joga contra o Tajeres lá em Córdoba pela Libertadores, pela fase de grupos da Libertadores. Jogo difícil, São Paulo costuma ter muitos problemas com o Tajeres, então não ter o Lucas Moura, claro, é um problema para o Luiz Ubeldia. Falando em Luiz Ubeldia... Falando nele, tá na hora já? Falando do assunto... Deixa eu ver. Daqui a pouquinho tem ele depois do de primeira. Você não sai daí, você fica aí no YouTube. Fica, porque vai ter Zubeldia exclusivo. Já emenda. E pra gente, vamos furar o programa do Hernan? Vamos. Danilo? Lógico. A gente traz a audiência aqui toda pro de primeira. Vamos ouvir um trechinho aí do Zubeldia no Zona Mista do Hernan. No es que Roque saltó y dijo penal, vos lo viste a Robert no podía creer. Sí, sí. Entonces, yo conociéndolo a Robert como es, yo sabía que no había sido penal. Pero no tenía la imagen. Si yo hubiese tenido la imagen ahí en vivo, yo entro hasta el punto del penal y le hago todo el simulacro al árbitro explicándole que no es penal para que vea que no puede cometer ese tipo de errores. Ni él, ni el VAR. Ele falou, se eu tivesse visto a imagem, eu teria entrado no campo e teria feito toda a simulação para ele. Essa cena seria bonita. O que ele costuma fazer, né? Não dá para duvidar, porque ele é capaz de fazer isso. Tem um outro trecho também, ele falando sobre a utilização da base, que é algo que a torcida de São Paulo cornetou bastante. Vamos ouvir. Lo que más tenemos que pensar nosotros es armar un plantel donde, con el calendario que se nos viene, indefectiblemente los chicos tengan espacio. Y van a tener espacio porque se fueron 15 jugadores y vinieron solo 4. Sí. Entonces ya los números nos indican que van a tener espacio. E aí, Danilo? Tem espaço ou não tem? Você concorda com o Zubeldia? Não, a gente sabe que o São Paulo está passando pela reestruturação financeira, não vai contratar, não vai para o mercado, tem que passar por várias aprovações, que essas aprovações quase em todos os casos elas não virão, então São Paulo vai usar a base, querendo ou não. Eu até acho que em outros momentos, no Campeonato Paulista especialmente, o Zubeldia, já sabendo desse planejamento, ele já podia ter usado os jovens mais do que ele utilizou nesse campeonato, já para conhecer, para saber como que é, para não precisar descobrir como vai reagir o Rian, como vai reagir o Ferreira num jogo contra o Sport, ou num jogo de Brasileirão, ou no jogo da Libertadores. O calendário, como ele mesmo disse na entrevista para o Hernan, ele impõe, ele vai obrigar o Zubeldia a usar, justamente porque o São Paulo está passando por essa reestruturação, que, aliás, é um movimento correto, que o São Paulo deve mesmo fazer. Então você acha que a reclamação da torcida não faz tanto sentido assim? Você acha que ele utiliza bem ou que ele poderia usar melhor? Eu acho que fez sentido em determinado ponto do Paulistão, por exemplo, em jogos que o São Paulo jogou com o time B ou quando o São Paulo já estava ganhando, poderia colocar o Rian Francisco. Tanta torcida estava tanto... A gente sabe como é qualquer torcedor com um jogador que vem da categoria de base. Os caras amam, eles gostam de ver. Então eu acho que o Zubeldia podia sim ter utilizado um pouco mais. Agora, o que ele falou é isso, a temporada vai mandar, vai obrigar que ele use, mas ele podia sim ter testado um pouquinho mais, merece um pouquinho das cornetas. Eu não acho que o trabalho dele é ruim, eu acho que o trabalho dele é bom, mas como todo treinador, tem algumas questões, eu acho que ele poderia ter utilizado um pouco mais. Ô, Hernan, conta mais os bastidores pra gente. A entrevista, ela tem... ela vai por vários caminhos, assim, né? E ele bate muito nessa tecla dos jovens, da utilização, fala muito do ano, da temporada, do Brasileirão, do aprendizado que ele teve com o Brasileirão, de você saber ali a hora certa de poupar, a hora certa de você utilizar a força máxima, que é um campeonato que, por exemplo, você vai na Ilha do Retiro jogar contra o Sport está lá, sei lá, um exemplo, está 12º. O Sport ganha 3 jogos, daqui a pouco o Sport está brigando por G4. E aí, daqui a pouco, você vai disputar contra um Vasco, que é um favorito. Opa. Nossa, tá um negócio diferente. O Hernan fez a mão aqui, a câmera foi junto.
Sensor. Opa, o negócio que é animado, é dinâmico, vocês estão pensando aqui. Aí o Vasco daqui a pouco tá lá embaixo, não sei o quê. Então, assim, é um Brasileirão muito difícil. E aí você tem que saber equilibrar. E ele aprendeu muito com o exemplo do ano passado. E ele passou, né, por esses momentos de oscilação, até para ter esse aprendizado todo. Você acha que agora, Danilo, ele vai ter um ambiente mais seguro, assim, com mais... ele já me olhou assim, tipo... Perde 2 seguidas na Libertadores. Não vai ter. Porque eu acho que o que falta... Porque ele estava correndo risco durante o Paulistão, né? Sim, a gente falou aqui... eu sempre achei uma loucura. Aliás, mandava mensagem, sempre assistindo aqui vocês no de primeira e o Hernan, o PVC trazendo informação que de fato corria o risco. Eu falava por ele, não é possível, gente. Não é possível que o Zubeldia está correndo risco. Porque o São Paulo tem um limite claro na questão financeira. Ele não pode trazer quem quiser. Ele tem que contar com os jovens têm altos e baixos que a gente sabe que é absolutamente normal. O Hendrick teve, o Estevão teve, o Neymar teve, o Lucas Moura lá atrás teve, todo jovem tem. Ele tem que contar com esses jogadores. Ele não pode pedir quem ele quiser de reforço. Ele teve que ter a chegada do Cedric, por exemplo, era 3 meses, já tem que renovar, porque começou bem. Ele está jogando do jeito que dá, do jeito que a diretoria permite, do jeito que a reestruturação financeira do São Paulo permite. O elenco curto, enxuto, com poucas opções. Se ele quiser jogar com jogadores abertos pela ponta, ele tem poucas opções. Tem o Ferreirinha e sei lá, talvez só o Ferreirinha. Então, assim, ele tem limites. O Eric está indo embora agora. Foi pro Vitória. Então, William Gomes foi embora também. Ele tem um claro limite que, para mim, ele é o último culpado. Lógico que ele tem trabalho, tem problema, tem que ter algumas correções, como eu disse. Poderia ter usado os jovens mais no Campeonato Paulista, mas, para mim, ele é o último dos culpados. E eu acho que a diretoria do São Paulo, inclusive, poderia se manifestar de uma forma mais clara para o seu próprio torcedor. Avisando, olha... O Zubeldia é o nosso treinador, estamos passando por dificuldades no aspecto de montar um grupo, porque a gente tem limite financeiro. E é ele, do começo ao fim, claro. Perdeu 10 seguidas, a gente vai ter que reavaliar, óbvio. Mas ele deveria, eu acho que São Paulo poderia dar uma segurança maior para o Zubeldia, sabendo de todos esses limits, como ele mesmo diria. Então é isso aí, galera. Para você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo o nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, vem aí, terminando, né, sua mini pré-temporada aí para enfrentar, né, o Sport sábado, jogo importante aí no Brasileirão aí para o São Paulo. E a notícia horrível para o São Paulo é que Lucas Moura vai estar provavelmente fora desse jogo, sem expectativa nenhuma dele entrar ou até ficar ali no banco de reserva desse jogo contra o Sport e no jogo contra o Talheres. 2 jogos de suma importância para o São Paulo, que vai estar sem o seu principal jogador. É de se preocupar um pouco? É para se preocupar um pouco. Mas a gente tem Ferreirinha ali que pode estar suprindo essa necessidade aí. E tá ali ajudando o São Paulo da forma com que ele, consiga fazer, né? Jogar bem e fazer gols, que é o que um atacante tem que fazer, e tá aí a oportunidade para ele também tá mostrando o valor dele no São Paulo, né? Mas, galera, é um pouco preocupante, porque se a gente lembrar, o nosso time é um time bem centrado ali, que já tem seus 12 ou 13 titulares ali, contando com banco de reserva. Titulares corretos. Cara, Pablo Maia se machucou, ano passado, quem lembra que Pablo Maia se machucou, a gente ficou perdido. Depois veio o Alisson, se machucou, a gente ficou perdidinho. O nosso meio-campo virou uma catástrofe depois da lesão de Pablo Maia e de Alisson também. Aí esse ano, novamente, Pablo Maia se lesiona, início do Brasileirão, e Lucas fica fora do jogo porque se lesionou também muito por conta da merda daquele gramado do Allianz Parque. Daquele gramadinho lá, sintético, que não é gramado de jogar futebol. Muitos comentários estão falando aí, não foi por causa do gramado sintético, defendendo seus interesses, né? Para tentar pegar aquela entrevista ali com a Leila Pereira ou algo do tipo ali. Mas que foi por causa do gramado, foi. Que foi por causa do gramado sintético, foi. E o São Paulo, toda vez que vai lá, é prejudicado com um jogador 2. Tem que mudar esse negócio de grama sintética no Brasil, porque até vantagem o time de casa leva contra o time que vai jogar lá dentro, porque o futebol e a dinâmica é outra. Mas estamos aqui para falar do São Paulo. E o Lucas vai ficar fora desses 2 jogos aí. E é aquilo, né? Vai ser um ano um pouco complicado para nós, mas acredito muito que a gente deva aí
nas competições de mata-mata ser bem forte. No Brasileirão, a pontos corridos, eu acho que a gente vai brigar ali pela Libertadores. Essa é a realidade do nosso elenco, porque o Brasileirão a gente sabe, tem que ter elenco. A gente vai jogar agora, sábado contra o Sport, quarta contra o Talheres e sábado, domingo de novo já tem Campeonato Brasileiro. Então, tem que mesclar. E a gente sabe que nossos reservas não são reservas de qualidade. E é aí que entra o fato de botar uns reservas que não é a altura dos titulares e acabar ali empatando ou até perdendo o jogo e ficando ali no meio da tabela, né? Mas, galera, é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí, ó. Valeu!